Como funcionam os eclipses? Por que eles não acontecem todos os meses? Por que a Lua fica vermelha durante um eclipse lunar total? Qual a diferença entre um eclipse solar e um eclipse lunar? Fique até o final do vídeo e aprenda tudo sobre os eclipses solares e lunares. Um eclipse pode ser de dois tipos, lunar ou solar. Nos dois casos, o elemento fundamental é a Lua. Durante um eclipse lunar, a Lua passa pela sombra da Terra, e durante um eclipse solar, parte da Terra passa pela sombra da Lua. Os eclipses lunares ocorrem na fase da Lua cheia. Cerca de 2 vezes por ano, quando a Terra está posicionada precisamente entre a Lua e o Sol, a sombra da Terra cai sobre a superfície da Lua, deixando-a escura. A sombra que a Terra produz possui 2 regiões, a penumbra e a umbra. Primeiro, a Lua passa pela penumbra, causando um leve escurecimento. À medida que a Lua continua seu caminho, ela entra na região da umbra, onde toda a luz direta do Sol é bloqueada. Nessa região, a Lua fica ainda mais escura e também com um tom avermelhado. Mas por que a Lua fica vermelha quando ela passa pela umbra? Isso acontece por causa da dispersão da luz do Sol na atmosfera da Terra. A luz do Sol é composta por diversas cores, que possuem comprimentos de ondas diferentes. Quando a luz do Sol passa pela atmosfera da Terra, comprimentos de ondas mais curtos, como o azul e o violeta, espalham-se mais facilmente pela atmosfera. Já os comprimentos de onda mais longos, como o laranja e o vermelho, atravessam a atmosfera, sofrendo pouco espalhamento e assim chegando até a Lua, deixando-a avermelhada durante o eclipse. Por causa desse fenômeno, os eclipses lunares também são chamados de luas de sangue. Mas se a Terra fica entre a Lua e o Sol todos os meses enquanto a Lua percorre suas fases, por que então não temos um eclipse lunar todo mês? A razão disso é que a órbita da Lua ao redor da Terra é inclinada em relação à órbita da Terra ao redor do Sol, o que impossibilita um alinhamento perfeito todo mês. Embora a Terra e a Lua sempre projetem longas sombras, elas raramente sombreiam uma à outra, graças a essa inclinação orbital. A Lua pode estar atrás da Terra, mas ainda assim ser atingida pela luz do Sol. Os eclipses lunares podem ser de 3 tipos. Podemos ter o eclipse lunar total, que foi o que descrevemos. Ocorre quando a Lua se move para a parte mais interna da sombra da Terra, a umbra. Podemos ter um eclipse lunar parcial, que é o resultado de um alinhamento imperfeito, fazendo com que a Lua passe apenas em parte pela umbra. E temos também o eclipse penumbral, onde a Lua percorre apenas a região da penumbra, ficando apenas ligeiramente escurecida. E quanto aos eclipses solares? O fato de termos eclipses solares tão impressionantes na Terra é uma coincidência cósmica. O Sol é muito maior que a Lua. Seu diâmetro é cerca de 400 vezes maior. Mas a Lua, por sua vez, está aproximadamente 400 vezes mais perto da Terra que o Sol, o que faz com que eles tenham aproximadamente o mesmo tamanho aparente quando vistos da Terra, o que torna possível para a Lua bloquear quase perfeitamente o Sol quando eles estão alinhados. Os eclipses solares acontecem na fase da Lua nova, quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Durante um eclipse solar, a Lua é que projeta sua sombra na Terra,
e bloqueia a nossa visão do Sol. Assim como no eclipse lunar, a sombra projetada possui a região da penumbra e da umbra, e apenas as pessoas na região de sombra da umbra verão um eclipse total do Sol, que dura apenas alguns minutos. Ter a chance de ver um eclipse solar total é raro, pois a sombra da Lua projetada na Terra é muito pequena, de forma que apenas uma pequena porção de lugares da Terra o verá. Você tem que estar exatamente no caminho da sombra da Lua. Em média, o mesmo ponto da Terra só consegue ver um eclipse solar por alguns minutos a cada 375 anos, apesar de termos eclipses solares todos os anos.